O Corinthians vive um momento, agravado por essa semana, para mim sem precedentes. Pelo menos da época que eu comecei a acompanhar futebol ali do metade pro final dos anos 90. É claro que assim, numa comparação de crises, a imprensa não vai falar sobre isso porque, pô, o Corinthians já ficou mais de 20 anos na fila, né? Com aquele título tão legal de 77. O Corinthians já caiu para a segunda divisão em 2007, né? E se olha muito para a questão esportiva. Mas eu acho que o Corinthians nunca esteve tão ameaçado enquanto instituição como ele está agora. Claro, não quero pregar o apocalipse aqui, porque também não é o caso. O Corinthians é um dos clubes com mais potencial de receita no Brasil e no mundo, né? Por conta de sua torcida apaixonada. Mas a situação tá muito preocupante. E essa semana, poucas vezes eu vi uma semana com noticiário tão negativo de um clube como eu vi essa semana o Corinthians sofrer. Né? A gente já sabia da situação do clube no Campeonato Brasileiro. Um time que nas 7 rodadas ficou 6 delas sem fazer sequer um gol. Time que está na zona do rebaixamento, consegue ficar atrás do Criciúma com acho que 3 jogos a menos. A situação do Corinthians é desesperadora em termos de futebol, desesperadora em termos de elenco, em termos de futuro, em termos de direção, desde que o Duílio entregou uma baita de uma bomba, independentemente da competência de quem viesse a substituir aquela gestão que cravou o nome do clube, né? Começando com o Andrés, passando depois pelo Gobi, aí Roberto, aí volta Andrés, aí Duílio. Essa gestão, né, da chapa Renovação e Transparência, que foi muito importante para o Corinthians em determinado momento. Acho que começa a se perder depois do Roberto, na volta do Andrés, o clube começa a se perder e embora tenha aumentado suas receitas com o Duílio, as coisas erradas que aconteceram foram gigantescas, que fizeram com que o Augusto Melo pegasse o clube nessa situação, mas o Augusto Melo, na minha visão, tá? Vocês podem discordar, mas na minha visão, o Augusto Melo, em pouco tempo, é o mais incompetente de todos. Isso ficou muito claro no início da gestão, quando a comunicação, e muitas vezes é uma das principais armas de um presidente, uma boa comunicação com a sua torcida, até para acalmar os ânimos, para não gerar expectativas. A comunicação sempre foi muito ruim, colocando a expectativa lá em cima, diante de algo que ele dificilmente conseguiria entregar. Essa comunicação foi importante para que ele fosse eleito, para que desse uma esperança. Olha, estamos cansados desse grupo, precisamos de uma mudança. Mas no dia 1 que ele pegou o clube, ele deveria modificar essa comunicação e transformá-la numa comunicação muito mais pragmática imediatamente. Ele não fez. Pelo contrário, ele é desmentido sobre tudo a todo momento. Agora, com essa história da saída da VaideBet, patrocinadora master do Corinthians, foi resgatado um vídeo da entrevista que ele deu pro Cross, deve ter o quê? Umas 2 semanas, 3 semanas, um mês, não sei. Que ele fala que é do fake news, que isso não tinha a menor possibilidade de acontecer, com convicção não, porque os caras fizeram questão de pegar um avião e me dizer que isso é uma mentira, que isso é fake news, não tem a menor possibilidade de sair. Onde fica a cara dele? Onde fica a cara dele em todas as mentiras que ele contou até agora, né? É um cara que, assim, é impressionante o cinismo. O Corinthians se enfiou num noticiário essa semana muito complicado, né? Começa, essa história da VaideBet, ela se inicia com a matéria do Juca Kfouri. E aí é que eu queria ressaltar, né? Uma coisa que é importante. Que jornalista que assume declaradamente o seu clube de coração colocaria a público uma matéria como essa? Você pode dizer, o Juca pode dizer, muitos, com certeza. Eu tenho certeza que muitos fariam isso. Olha, a gente está num momento que a classe jornalística, ainda mais agora, com essa coisa de deixar muito claro o time para qual torce, e mais do que isso, porque não é só sobre isso, mas é muitas vezes você produzir conteúdo determinado para aquele clube. O Juca nos contou uma história aqui, quando ele veio no podcast, do porquê que ele parou de ir ao estádio do Corinthians. E ele começou a falar, que ele nos contou que foi naquela época da MSI, quando ele começou a falar a respeito das acusações
que toda aquela galera tinha, né? Berezovski e tudo mais, e como a torcida do Corinthians interpretou aquilo de uma maneira completamente errada. Ele chegou a ser agredido no estádio. E aí ele falou, cara, isso aqui não dá mais pra mim. Ele tava absolutamente com a razão. Olha o que virou o Corinthians pós-MSI. O Corinthians caiu. A torcida não entendeu daquela maneira. A torcida quer defensores o tempo todo. Se eu, enquanto jornalista, eu não produzo conteúdo exclusivamente do Santos, mas digamos que eu tivesse um canal só sobre o Santos. O meu interesse econômico está atrelado diretamente ao que o clube faz. Se o clube está alçando altos voos, a não ser que o meu canal seja desses de se desesperar na derrota e aí ter a audiência dos rivais, que tem muito também. Mas, no geral, os canais de clubes segmentados, eles vão bem quando o time tá bem. Eles crescem conforme o time tá bem. E aí, eu tenho informação de que, tem uma falcatrua aí aparente num contrato de patrocínio do meu próprio clube. Se eu colocar isso, se eu publicar isso, é óbvio que eu publicaria. Mas quais são os ônus que eu teria? Primeiro, a audiência do meu canal com o clube afundando cairia. Segundo, e isso me representaria dinheiro. Segundo, eu seria persona não grata na Vila Belmiro, porque a torcida, você sabe, é irracional. E eu olhar e falar, você que foi o cara que plantou toda essa notícia. Plantou não, né? É assim que os caras pensam. Né? Eles acham que a notícia ela só acontece por conta de fatos. O jornalista tem a função só de contar, de informar, fazer o papel dele, que é colocar à luz do dia questões obscuras, que no final vão ser importantes para o Corinthians e eu vou chegar lá. Mas o torcedor não pensa assim. Ele acha que o jornalista é culpado. Quantas vezes a gente vê jornalista, inclusive, sendo perseguido porque deu a escalação que estava sendo escondida pelo técnico e aí ele acha que o jornalista está colaborando com o rival, o setorista do clube. Isso acontece muito. Então eu fico pensando, eu vou lá, dou a notícia, como é que vai ser quando eu for na Vila Belmiro? Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ver o jogo do Santos ser hostilizado pelos seus. É um papel difícil. Então, assim, realmente, eu acho que poucos fariam o que o Juca fez. Isso tem que ser exaltado. O que pode parecer muitos, na minha visão e conhecendo o mercado como eu conheço, eu não assim, gostaria de acreditar que mais caras fizessem isso. E tem vários, tá, que fariam, tenho certeza. Muitos, inclusive, que vieram aqui. Fariam sem pensar. Mas tem outros tantos que não fariam. Morreriam com a notícia na mão para não prejudicar o seu próprio clube. Então, tem que ser exaltado o jornalismo nessa hora e o que o Juca fez. E aí, assim, ali, a partir da notícia dele, que fica evidente o uso de laranja, que uma mulher que mora em Peruíbe, que vive em condições miseráveis e teve o seu nome vinculado à intermediação, ela como se fosse dona de uma empresa, a intermediação do acordo. E até agora ninguém sabe para onde esse dinheiro foi. A própria Vaidbet, no comunicado oficial do rompimento do contrato com o Corinthians, ela fala que o Corinthians não conseguiu esclarecer os fatos. Então, assim, começa a ruir ali e termina no rompimento do principal patrocínio do futebol brasileiro. O patrocínio que foi tão exaltado pelo próprio Augusto quando conseguiu. Né? E até agora, independentemente da quebra do contrato, não há respostas para onde esse dinheiro foi. Respostas essas que precisam ser respondidas. Agora, é o patrocínio que é perdido, o Corinthians que perde o seu principal símbolo, que é o goleiro Cássio, muito a partir de um momento específico ali que o Cássio vai para a reserva. Ele já vinha dando entrevistas dizendo que não estava feliz, que tudo estava recaindo sobre os seus ombros, que ele estava cansado. Mas o movimento de saída começa quando ele perde o posto para o Carlos Miguel. Ali as coisas, de fato, se tornam mais viáveis para uma eventual saída. E o Corinthians coloca um goleiro no holofote do canhão que é o Corinthians com uma multa de 4 milhões de euros sem renovar o contrato com o cara. É absolutamente amador. É absolutamente amador. O Cássio vai embora, o Corinthians não ganha absolutamente nada e o Carlos Miguel não dura 10 jogos, porque
o Kia, que pô, já trabalhou no Corinthians, tem olhos ali muito direcionados, vê que a multa é baixíssima, negocia com o cara e tchau. E aí o Corinthians fica sem os dois. Sem o goleiro ídolo e titular e sem o goleiro substituto, que era uma grande promessa, é uma grande promessa. E estava se consolidando como um ótimo goleiro. São coisas que mostram o despreparo da gestão. E aí agora se agrava. Deixa eu até pegar a notícia aqui para ver o nome dos caras que deixaram o Corinthians. O diretor financeiro e o diretor de futebol entregaram os cargos. São os casos aqui, ó, quais são os seus respectivos nomes? Rosalá Santoro, responsável pelas finanças, e Fernando Alba, do futebol, deixaram o clube em meio à crise da saída de Vai de Bet. Me parece que assim, o último que ficar apaga a luz. Paulinho, que agora também deixou o Corinthians, já deu entrevista dizendo o quanto que as situações, as circunstâncias fora do campo estavam atrapalhando dentro do campo. Ele falou, cara, a gente tentava reunir o grupo ali, conversar com os caras, não, vamos aqui pelo nosso trabalho, mas pô, todo mundo tem rede social, todo mundo tá vendo o que tá acontecendo. Então, para onde esse barco tá indo? Para onde esse barco tá indo? Isso tudo, gente, numa circunstância que o Corinthians tem uma dívida de curto prazo altíssima, que o Corinthians atrasa pagamentos, como tem saído notícias essa semana. O Corinthians perde sua principal patrocinadora. O Corinthians perde jogadores importantes. Vários jogadores no DM, como Fagner, por exemplo. Muitos jogadores importantes machucados. Um presidente sendo desmentido a todo momento, cada vez mais perdendo a credibilidade. E a gente pergunta o que vai acontecer com esse Corinthians. Porque quando o Corinthians cai em 2007, a gente tem um contexto ali que, claro, o Corinthians vivia uma crise profunda e tudo mais, administrativa também, mas que o Campeonato Brasileiro, no geral, ele é um campeonato ingrato, né? São poucos os campeonatos no mundo jogados por 20 clubes em pontos corridos que caem em 4. Então, uma hora pode acontecer um ano de preparo ruim. O Grêmio que vivia O Grêmio é um bom exemplo, que caiu em 2022, né? 2022 ou 2021? 2022. 2021, eu acho. O Grêmio era um clube que financeiramente estava tranquilo, contratou e não sei o que, deu tudo errado e caiu, porque pode acontecer. O Campeonato Brasileiro, às vezes, é traiçoeiro. Você não encaixa o trabalho, o técnico não dá certo, você começa a mandar embora, etc e tal. E esportivamente você pode cair, né? Mas o caso do Corinthians, ele vai muito além. E hoje, na minha visão, aquele Corinthians, por exemplo, de 2008, que é o Corinthians que estava na Série B, ele, para mim, era muito melhor mais administrável do que esse Corinthians de 2024 na Série A. E se esse Corinthians ficar ainda mais complicada. Então a gente está diante de um momento absurdo e fortíssimo na história do clube. Sem precedentes, pelo menos desde quando eu comecei a acompanhar futebol. Eu não sei para onde o Corinthians está indo. Não sei para onde o Corinthians está caminhando. E eu falei que a matéria do Juca pode ser importante porque ela pode ser, agora com a saída desses diretores, a saída do patrocinador, a coisa começa a ficar muito difícil para o presidente Augusto Melo. E as notícias começam cada vez mais a ferver de um interesse dentro do clube político de um possível impeachment. Se, gente, no governo federal a gente não precisou de dolo para ter impeachment, a gente teve o golpe da presidente Dilma, o que um clube de futebol que é comandado por pouquíssimos pode fazer. Você entendeu? De acordo com determinados interesses. Isso, claro, tomando a posição de que o Augusto não tenha cometido nenhum dolo, porque também não dá pra colocar a mão no fogo. Mas o cenário hoje tá de que esse cara não vai conseguir chegar até o final do ano, independentemente do que aconteça com o Corinthians esportivamente. Tá muito difícil, tá insustentável a situação do Augusto lá dentro do clube. E, enfim, eu realmente estou muito preocupado, porque eu não sei onde o Corinthians vai parar. É uma notícia péssima atrás da outra, o noticiário é horroroso, e com isso tudo vai se intensificando do tamanho do clube.
Vamos ver o que a torcida vai fazer, porque nesses momentos de crise a Gaviões costuma se posicionar. Vamos ver qual que vai ser o posicionamento da organizada do Corinthians com relação a tudo isso. Vamos ver qual que vai ser o clima, a atmosfera dos próximos jogos do Corinthians, né? A gente tem que continuar observando tudo isso. Mas olha, pra mim é uma situação realmente sem precedentes na história do clube. E eu não vejo muito como sair disso. Com uma dívida do tamanho que o Corinthians tem, perdendo receita como o Corinthians tá, sem credibilidade no mercado. Jogadores aí, clubes colocando o Corinthians na justiça, dizendo que o Corinthians não pagou. E aí o Corinthians vai e desmente. Você confia em quem? No clube que tá pedindo o dinheiro ou no Corinthians que tá dizendo que realmente pagou? Não dá pra confiar mais no Corinthians em absolutamente nada no que esse presidente diz. Então, assim, é calamitoso, catastrófico e, sinceramente, eu não sei como que o Corinthians vai fazer pra sair disso. Ah, Rodolfo, você acha que, de repente, SAF é a salvação? Não sei, cara. Eu não sei o que tem lá dentro pra se fazer. Mesmo alguém competente, mesmo alguém que deu o choque de gestão necessária, o que o cara consegue fazer a curto prazo, com o que você tem pra receber, o que você tem pra pagar, é complicado. Eu não sei qual que é a saída hoje. A gente vai ter que esperar pra ver os próximos capítulos, mas que a situação tá absolutamente insustentável e que, mais do que nunca, o risco de uma Série B passa a ser real, isso você não tem a menor dúvida. Você não tem a menor dúvida. O Corinthians agora tem que juntar seus cacos para tentar se manter, pelo menos. Vamos lembrar que o Corinthians, ano que vem, provavelmente não disputa a Copa do Brasil. Só vai disputar a Copa do Brasil se ele conseguir uma vaga para Libertadores. Tá? Porque ele não conseguiu a vaga via Campeonato Paulista. Então é o Corinthians que pode viver o que o Santos está vivendo em 2023. Jogando Série B sem Copa do Brasil, mas com uma dívida muito maior. Dívida essa que hoje é de 2 bi, mas caindo para a Série B pode tranquilamente aumentar para 2,5, chegar a 3. Porque o Corinthians tem uma folha cara. O Corinthians gastou muito dinheiro para contratar esse ano. Dinheiro esse que poderia estar sendo utilizado agora para contas, para fluxo de caixa, para controlar a crise. O Corinthians gastou numa tentativa de reformular, tentativa desesperada de reformulação de elenco. Desesperada e péssima. Escolha de jogadores que não tinham o menor cabimento. Os caras que estão lá não fazem a menor ideia do que é o Corinthians. Não sabem fazer futebol. E esse filme eu já vi no meu time. Sei muito bem onde isso acaba. Só que acontece que o meu time caiu no último ano dessa gestão. O Corinthians tem mais alguns anos de gestão Augusto Melo. O que vai ser desse clube? Pra mim não me parece mais Não vejo mais solução senão impeachment. Ah, Rodolfo, se não tiver dolo, você é a favor do golpe no Corinthians? Eu, assim, em termos éticos, sou sempre contra, mas clube de futebol não é governo federal, bicho. É difícil, cara. É difícil. Se eu tô lá dentro, vendo essas circunstâncias, essa situação, eu vou pra cima. Eu vou pra cima. Porque o futuro pode ser impiedoso. E o Augusto não me parece o tipo de cara que vai pedir pra sair. Mesmo com tudo isso. Me surpreenderia muito se ele dissesse, ó, fiquem aí com o clube, tô jogando, tô entregando meu boné. Quero saber o que vocês acham, o que vai acontecer na política do clube, no ano esportivo do Corinthians, nessa primeira divisão aí na Série A. O que a janela vai representar pro Corinthians. Comentem aí, a gente vai se falando e até o próximo vídeo.